Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, hoje, 7 de maio de 2018, nós estamos iniciando um novo estudo, que é a obra O Consolador. A obra foi psicografada, finalizado o trabalho em 1940, então olha lá quanto tempo atrás, né? Praticamente o quê? 60, 70, 78 anos, quase 80 anos atrás. A própria introdução, a apresentação dela vai nos dizer como que surgiu essa obra, tá? Algumas pessoas poderão dizer assim, mas será que essa resposta de Emmanuel está de comum acordo com a doutrina espírita, com a codificação? Será que as respostas deles estão coerentes? Para nós sabermos disso, é necessário nós termos noção da obra básica. Então, os espíritos não estarão sempre passando a limpo, varrendo, selecionando o trabalho que já nos compete. O trabalho que eles tinham de fazer, que era trazer toda essa codificação, esse trabalho foi feito. Compete a nós agora termos a base para separar o joio do trigo. Estou falando isso porque eu duvido de Emmanuel absolutamente, mas o professor Allan Kardec nos orienta muito isso. Nunca confiar cegamente. E o próprio Emmanuel solicitava isso de Chico Xavier. Se alguma coisa te falar algo que não estiver de comum acordo com a doutrina dos espíritos, esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Certo? Essa unidade vai depender de nós. Agora, nós espíritas, o trabalho foi feito, a codificação está. Eu tenho que estudar para eu fazer essa separação do joio e do trigo, correto? É um livro que o Emmanuel vai pontuar os três aspectos da doutrina espírita: a ciência, a religião e a filosofia. E ele vai iniciar pela ciência. Então nós vamos utilizar muito PowerPoint, tá? Porque se nós nos predispomos a estudar, nós vamos estudar mesmo. Quando terminar o livro, nós teremos um físico, um químico. Então, não tenham medo, tá, do início dele. Realmente é muito complexo, porque muitas abordagens não é da nossa área, mas nada que uma força de vontade e a inspiração do mundo espiritual não possa nos ajudar a conduzir o início do livro Consolador, tá bom? Depois vai ficando mais no nosso mundo, que quando ele vai tratar da religião, que aí já é mais o nosso espaço, né, onde eu me sinto mais à vontade para falar. Mas vamos tentando, vendo essa ciência. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Divino Mestre Jesus, amor de nossas vidas, Mestre amado, que por sua misericórdia infinita sempre nos proporciona oportunidades maravilhosas que nos apontam o bom caminho, que nos esclarecem a mente e que fazem surgir no coração aquele sentimento maior que deverá e que será um dia o sentimento que se dominará na terra, que é o amor. Nós agradecemos, Mestre, essa oportunidade maravilhosa. E quando iniciamos um novo título, um novo trabalho, pedimos que abençoe as mentes e abra os nossos corações para as reflexões que aqui vão ser motivadas e que ilumine a nossa mentora material, a nossa facilitadora, para que conduza o nosso trabalho com a paciência desses discípulos indisciplinados e com o carinho que só um coração amoroso pode dar, como é o seu. Que assim seja. Vamos então em definição? Bora lá? Então, na reunião de 31 de outubro de 1939, olha a reunião, outubro de 1939, aonde? No Grupo Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, tá? Luiz Gonzaga. Pedro Leopoldo foram dois centros espíritas, Luiz Gonzaga e o Meimei. Eram os dois centros espíritas que o nosso Chico trabalhou.
em Pedro Leopoldo, tá? Um amigo do plano espiritual lembrou aos seus componentes a discussão de temas doutrinários por meio de perguntas nossas à entidade Emmanuel, a fim de ampliar-se a esfera dos nossos conhecimentos. Vamos cogitar aqui. Um amigo do mundo espiritual falou ao grupo mediúnico: olha, será que não é interessante vocês começarem a formular perguntas para enviarem para o mentor Emmanuel, para ele começar a responder? É como se fosse assim, um adulto vendo o óbvio e pedindo para uma criança fazer. Porque a criança teria que fazer, mas o tico técnico não está funcionando. Então a espiritualidade comandando o trabalho, administrando esse trabalho, que obviamente já estava sendo organizado no mundo espiritual. Era a hora de chegar o Consolador, né? O livro O Consolador. Então esse amigo espiritual, com o grupo mediúnico do Centro Espírita Luiz Gonzaga, disse assim: olha, não era interessante vocês se organizarem para começar a fazer perguntas para o mentor espiritual Emmanuel? Poxa, vocês têm um Emmanuel, né? Vamos aproveitar esse momento. E tem um médium maravilhoso que pode realizar esse trabalho. Isso não é para qualquer um médium. Consultado sobre o assunto, o Espírito Emmanuel estabeleceu um programa de trabalhos a ser executado pelo nosso esforço, que foi iniciado pelas duas questões seguintes. Então, a pessoa que está fazendo essa introdução, ela nem assina. Por quê? Porque não é uma personalidade, é um grupo falando, através de uma pessoa. Então, ele está contando o que aconteceu. Nessa época aqui, o povo tinha muito cuidado, então eles queriam realmente promover o trabalho, não a pessoa. Então não se assinava, então quando não colocava assim, um pseudônimo, entendeu? O próprio Bezerra, quando escrevia, ele assinava como o... fugiu da mente o nome que ele assinava, mas ele não assinava Dr. Bezerra de Menezes. E muitos, entendeu? Usavam pseudônimos. Mas vamos lá. Consultado sobre o assunto, o Espírito Emmanuel estabeleceu um programa de trabalhos a ser executado pelo nosso esforço, que foi iniciado pelas duas questões seguintes. Apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Na primeira pergunta que eles fizeram: ciência, filosofia e religião. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. Aqui é Emmanuel respondendo. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então, quando você pensa num triângulo, cada ângulo aqui teria como se fosse, aqui está a ciência e a filosofia, mas o ângulo maior é a religião. É o que liga a ciência, a filosofia, é o ângulo divino que a liga ao céu. Espiritismo. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Mas no aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, olha só, no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina. Falando da doutrina, dentro da doutrina, qual é o maior aspecto? A religião, filosofia ou ciência? Isso, olha, filosofia é legal, ciência é legal, vai fazer sempre parte, mas o ápice de tudo isso é a religião. E ele diz aqui: no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, dentro da doutrina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo.
Eu acho assim interessante, às vezes, quando nós estamos fazendo alguma reunião setorial, alguma reunião de diretoria ou de coordenadores, e quando você fala o nome de Jesus, as pessoas meio que é como se não está entendendo muito bem o que a gente está falando, não. É como se colocasse o nosso Senhor Jesus em segundo plano. É como se, olha, isso aí não existe. A gente sente isso dentro da doutrina. Pessoas que têm aversão à religião dentro da doutrina. Falam em Jesus como se estivesse falando de um coleguinha ali na esquina, sem o mínimo respeito, tirando brincadeiras. Então, espiritismo sem religião não tem nada. Centro espírita sem o Cristo não é nada. Nós temos que ter respeito pelo nosso Senhor Jesus e entender que o trabalho é em nome, deve ser em nome dele. Então nós temos que nos reportar sempre a ele. Então, a fim de intensificar os nossos conhecimentos relativamente ao tríplice aspecto do espiritismo, aí já vem a pergunta do cidadão: poderemos continuar com as nossas indagações? Então, ele primeiro fez a pergunta: qual seria o maior? Religião, filosofia e ciência. O que Emmanuel respondeu? Religião. E ele vem com a próxima: a fim de intensificar os nossos conhecimentos relativamente ao tríplice aspecto do espiritismo, poderemos continuar com as nossas indagações? Porque no primeiro momento veio alguém do mundo espiritual e disse: alô, comecei a fazer perguntas para Emmanuel. Depois eles perguntam: poderíamos fazer esse trabalho? Iniciando esse trabalho, qual é o maior aspecto? É tipo assim, eles estavam querendo um norte. O que nós devemos aprofundar? Na religião, na ciência ou na filosofia? E Emmanuel não descarta nenhum, mas diz que o maior é a religião. Mas que não descarta nem a religião e nem a filosofia. Então ele diz: a fim de intensificar os nossos conhecimentos relativamente a esse tríplice aspecto do espiritismo, filosofia, religião e ciência, poderemos continuar com as nossas indagações? Aí vem Emmanuel: podereis perguntar, sem que possamos nutrir pretensão de vos responder com as soluções definitivas, embora cooperemos convosco da melhor vontade. Então, o que eu vou te falar não é definitivo. Por que não é definitivo? Nós já entendemos tudo? Todas as revelações já foram feitas? Nós temos noção do coletivo? Não tem. Então, por mais que a Emmanuel saiba, não é interessante nos falar, porque a gente não vai compreender. Então, olha, o que eu vou te falar é o que está dentro do teu entendimento, mas não é o definitivo. Não é o errado, mas não é o completo ainda. Não é o 100%. Então ele diz: de vos responder com as soluções definitivas, embora cooperemos convosco da melhor vontade. Continua Emmanuel: aliás, é pelo amparo recíproco, encarnado e desencarnado, desencarnado e encarnado, que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais. Olha que bonito isso que ele fala. Além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria. Ele tira meio quase que um sarro aqui: milagre da sabedoria. Por quê? Porque nós temos uma informação infantil de que espíritos sabem tudo. Não, mas o Espírito falou, e daí? O Espírito pode estar mentindo. Ele pode responder uma coisa que ele não sabe, como o pseudo-sabe diz. E você acredita em tudo que o Espírito diz. Nessa intenção, nessa crença de que os desencarnados não encontram os milagres da sabedoria. Milagre mesmo. Olha, a partir de hoje você está desencarnado, você já sabe tudo. Não sabe. Isso vai depender do grau de evolução desse espírito, intelecto e moral. Então não sabe. Então ele diz: além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria, além da morte, né? E as novas realidades do plano imortalista transcendem aos quadros do conhecimento contemporâneo. Então é como eu dissesse assim: os espíritos desencarnados não sabem tudo.
Mas o que tem de informação aqui transcende o entendimento de vocês. Conservando-se numa esfera quase inacessível às cogitações humanas. Então, as informações daqui, muitas delas, eles estão em um patamar inacessível para o ser humano cogitar. Então, é como se assim, você imagina que ele está aqui em 1940, você imagina na época de Allan Kardec, ali no finalzinho do século XX, finalzinho do século XIX. Imagina a confusão que a ciência não tinha toda essa proporção, que era 1800 e uma fraçãozinha, né? No século XIX. Você imagina? Tentando dar nó e pingo d'água para explicar. E olha que ele estava falando com alguém que era muito sábio. Conservando-se numa esfera quase inacessível às cogitações humanas, escapando, pois, às nossas possibilidades de exposição, em face da ausência de comparações analógicas, ou seja, tem que fazer analogia, não tem como. Olha, isso aqui é parecido com o que tu conhece nisso. Por exemplo, quando você vai ler o Nosso Lar, que o André Luiz vai retratar, ele chama, acho que é Praça das Águas, se não me falha a memória, ele usou o termo água, é comparação. Aí a pessoa está lendo e está achando que é H2O mesmo que tem lá. Por isso que ele diz, em face da ausência de comparações analógicas, né, fazendo analogia, o único meio de impressão na tábua de valores restrito da mente humana. Como explicar? Ele diz, além do mais, ainda nos encontramos num plano evolutivo sem que possamos trazer ao vosso ciclo de aprendizado as últimas equações nesse ou naquele setor de investigação e de análise. É por essa razão que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra final. Eu não vou ter a presunção de dar a palavra final para vocês. Considerada a nossa contribuição nesse conceito indispensável de relatividade, buscaremos concorrer com a nossa modesta parcela de experiência, sem nos determos no exame técnico das questões científicas ou no objeto das polêmicas da filosofia e das religiões. Sobejamente, muito grandioso, movimentados nos bastidores da opinião, porque Maria era virgem, não era? Jesus nasceu por onde? O corpo dele era ou não era? Então, ele não vai entrar nessas discussões medíocres e ridículas. Não vou estar discutindo isso aqui. Nos bastidores da opinião, para considerarmos tão somente a luz espiritual que se irradia de todas as coisas e o ascendente místico de todas as atividades do espírito humano dentro de sua abençoada escola terrestre, sob a proteção misericordiosa de Deus. Finalizou aí, Emma. As questões apresentadas foram as mais diversas e numerosas. Volta o trabalhador, tá? Todos os componentes do grupo, bem como outros amigos espíritas de diferentes pontos, cooperaram no acervo das perguntas. Então, o próprio grupo de Pedro Leopoldo e alguns irmãos de outros pontos espíritas também cooperaram com as perguntas, tá? Então, quem foi que fez as perguntas do livro Consolador? Muitos corações espíritas, né? Aí, da onde veio a ideia de começar a fazer as perguntas? De um amigo espiritual. E Emmanuel respondeu que todas as perguntas dele seriam as derradeiras. Confere? Não ia dar a última palavra em nada. Exatamente. Para quando perguntarem da gente do livro, a gente saber, olha, começou o trabalho em 39. A obra foi publicada em 1940, é um grupo de irmãos espíritas que se reuniram, mas isso começou lá em Pedro Leopoldo, lá em Luiz Gonzaga, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e foi um amigo espiritual que deu a ideia de eles fazerem perguntas para nosso querido Emmanuel. Então olha lá como aconteceu. Todos os componentes do grupo, bem como outros amigos espíritas de diferentes pontos, cooperaram no acervo das perguntas.
ora manifestando as suas necessidades de esclarecimento íntimo no estudo do Evangelho, ora interessados em assuntos novos que as respostas de Emmanuel suscitaram. Em seguida, o autor espiritual selecionou as questões, olha aí veio Emmanuel. Em seguida, Emmanuel selecionou as questões, então não foram todas que ele respondeu. Fez uma seleção. Deu-lhes uma ordem, catalogou-as em cada assunto particularizado, e eis aí o novo livro. Então ele pegou a pergunta todinha, mas quem teve o trabalho de selecionar e catalogar tudo foi o próprio Emmanuel. Olha, isso aqui é ciência, isso aqui é filosofia, isso aqui é religião. Organizou tudo, bonitinho, disse, agora vai o livro. Essa fica, essa sai. Que as palavras sábias e consoladoras de Emmanuel proporcionem a todos os companheiros de doutrina o mesmo bem espiritual que nos fizeram. São os votos dos modestos trabalhadores do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Quem é dos trabalhadores não sabemos. 8 de março de 1940. E aí Emmanuel vai começar com a ciência. Vamos à pergunta número 1. Tem o Espiritismo absoluta, imperioso, único, né? Necessidade da ciência terrestre? Alguém levantando aí o tópico se dá para nós descartarmos a ciência humana, a ciência terrestre. Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando originado da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Por exemplo, hoje, uma vez eu conversando com uma trabalhadora de Pedro Leopoldo, a nossa irmã Célia, e ela falou uma coisa que realmente é autêntica. Ela disse assim: hoje no Espiritismo é muita psicologia e pouco Jesus. Porque foi uma época que nós estávamos vivendo uma época. Graças a Deus, hoje nós temos o nosso irmão Haroldo. A impressão que eu tenho é que ele trouxe Jesus de novo para dentro das palestras do movimento espírita, porque eu não se ouvia mais falar. Então era só psicologia. Ela disse: é muita psicologia e pouco Jesus. E às vezes nós vamos encontrar, nós vamos assistir palestras, nós espíritas, de irmãos espíritas, mas que aborda só ciência terrestre e esquece do espiritismo. Se você for pegar a palestra do nosso irmão, caberia muito bem uma palestra acadêmica, mas espírita não. Uma palestra de autoajuda, mas espírita não. Então, quando nós rotulamos palestra espírita, o nosso irmão que traz a ciência terrestre tem que ter pelo menos a decência de estudar a doutrina para poder apresentar a doutrina também. Porque a acadêmica ele já sabe. E se nós ouvirmos, aí todo mundo diz: mas eu adoro. Sim, vamos ver a palestra? Me aponta em que momento citou o Espiritismo. Presta atenção. Uma pergunta de um livro dos Espíritos, uma citação da Gênesis, uma citação do Céu e Inferno, uma citação das revistas espíritas, uma citação da obra de André Luiz, uma citação. Não tem. Então, para uma palestra acadêmica, está maravilhosa. Para espírita, não. Então, cada vez nós vamos ficando mais analfabetos de espiritismo. Então, a pergunta é: tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Ele diz: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. Se o fulano não for psicólogo, ele não tem como fazer diálogo fraterno. Se o fulano não for doutor disso, ele não tem como fazer palestra. O que é isso? Que hipocrisia é essa? Entendeu? Então tenhamos muito cuidado. Continua Emmanuel. O concurso científico é sempre útil. Você dá uma pincelada. Para você até, de certa forma, como nós fizemos com o livro A Gênese, quando nós estávamos estudando, nós pegarmos a abordagem Galileu Galilei e íamos pegar a ciência de 2016.
Diz, olha gente, o que ele falou lá em 1800 está aqui, olha, sendo revelado, foi revelado agora, de 2000 e pouco para cá. Entendeu? Para isso, mas não utilizar a ciência como base para tudo. Então ele diz, o concurso científico ele é sempre útil. É útil quando? Quando originado da consciência esclarecida e da sinceridade de coração, sentimento. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar num papel de comparsa da tirania e da destruição, porque muitas vezes você se tranca no laboratório para descobrir uma bomba, drogas, até descobrir a cura de uma determinada patologia, mas para ficar milionário. Tem absoluta necessidade, olha só, no papel de comparsa da tirania e da destruição. Tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Que esse é o propósito. Foi só a introdução, tá bom? Então ele descartou a ciência? Não. Ele não descartou a ciência, mas ele colocou ela no lugar dela. Entendeu? Então tenhamos esse critério. Quando eu vou ouvir uma palestra, se você quiser ouvir uma palestra acadêmica, tudo bem. Mas se você quer ouvir uma palestra espírita, tenha esse olhar, esse bom senso, e começa a verificar, diz, puxa vida, realmente isso aqui não tem espiritismo. É autoajuda, é psicologia, é comportamento. Só. Nós vamos ver muito contando casos de pacientes. Vale a pena, mas quantos casos nós não temos no livro Céu e Inferno? Kardec ainda separou os felizes, os medianos e os sofredores. Só que para eu saber um caso do céu e inferno, eu tenho que conhecer o céu e inferno. Eu tenho que ter estudado o céu e inferno. Para eu citar um caso, que é o que o nosso irmão normalmente Haroldo faz muito isso, para ele citar um caso de André Luiz, subentende-se que ele leu. E eu sempre tiro o chapéu para o trabalho que ele faz. E quem me pergunta, estude, assista as palestras do nosso irmão, que realmente você vai aprender espiritismo. Vamos para a pergunta 2, 1.1, ciências fundamentais. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, química, física, biologia, psicologia e sociologia, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Então vamos ver qual é essa ciência. Ciência química, ciência física. Olha aqui o conceito da ciência. Então vamos lá. A química é a ciência que se dedica ao estudo da matéria. A ciência química, levando em conta a sua composição, as reações e as transformações, as principais áreas em que se divide a química são a bioquímica, que é a química biológica, estuda os processos, reações e interações químicas nos organismos vivos. Esse é o conceito da química. A física é um termo com origem no grego, physis, que significa natureza. É a ciência que estuda as leis que regem os fenômenos naturais,
suscetíveis de serem examinados pela observação e experimentação, procurando enquadrá-los em esquemas lógicos, tá? Conceito da física. Então aqui a física é a ciência que estuda as leis que regem os fenômenos naturais. A química é a que se dedica ao estudo da matéria, tá? Levando em conta a sua composição, as reações e as transformações. A biologia. E a biologia, ela vem o quê? A ciência que estuda a vida e os organismos vivos. Sua estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição, bem como suas relações com o ambiente e entre si. A biociência, ciências biológicas, compreende várias outras ciências especializadas, como por exemplo a ecologia, a bioquímica, a genética, a zoologia e a botânica. Então, estamos entendendo o rumo de cada uma, só para a gente ir recordando. A psicologia. São as 5 ciências, tá? É a ciência que estuda os processos mentais. É uma ciência, mas que estuda os processos mentais. Sentimentos, pensamentos e razão. E estuda também o comportamento humano. Então, o pensamento e o comportamento. Deriva-se das palavras gregas psique, que significa alma, e logia, que significa estudo de. Estuda os processos psíquicos que originam os comportamentos. E é de fundamental importância nós termos esses conceitos, senão a gente não vai entender a resposta dele. A ciência da sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. É uma ciência que pertence ao grupo das ciências sociais e humanas. A sociologia estuda as relações de formalidade presentes na vida e nas sociedades. Então nós temos a química, é a ciência que se dedica ao estudo da matéria. Nós temos a física, é a ciência que estuda as leis que regem os fenômenos naturais, suscetíveis de ser examinados pela observação. Nós temos a biologia, é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos, suas estruturas, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição, bem como suas relações com o ambiente e entre si, né? A psicologia é a ciência que estuda os processos mentais, sentimento, pensamento e razão, e o comportamento humano. E a sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas, que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. Então, se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, faz sentido? Dentro do conceito? Suas relações entre si e as suas propriedades constituem a catalogação dos valores da ciência de ordem o quê? Material. Quando se fala em física, em química, ela está estudando o quê? A matéria. Ciência material. A psicologia e a sociologia
examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais. Sentimento está falando com quem? Com a psicologia. Os problemas de ordem social está falando com quem? Representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. Para você ter uma ciência da psicologia, para sentar, fale-me do que você sente, qual é o seu pensamento, isso já é uma evolução o quê? Tu imagina os nossos irmãos primatas fazendo isso? Então, você vê uma evolução. E a própria sociologia, esse movimento realmente da relação em sociedade, isso demonstra também o desenvolvimento o quê? Intelectual. Representa a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todos está quem? A biologia. Então, lá atrás, no tríplice aspecto, quem está no ângulo divino? Religião. Aqui, entre essas 5, quem está no centro? A ciência é o quê? Por quê? No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem. Qual é a transcendência da origem? O Espírito, que é o que? O Verbo divino. Quando ele falar em Verbo divino, ele está se voltando lá para a Gênesis de Moisés. E Deus disse, lembra? E Deus disse, sempre é assim, e Deus disse, pode pegar. Então é o Verbo divino, é a criação, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o E maiúsculo, o Verbo divino. Quando você vai estudar, como eu disse, no centro de tudo está a ciência biológica. Por exemplo, quando eu estava estudando, o meu sobrinho entrou no meu quarto e disse assim: tia, eu posso sentar com a senhora para estudar um pouco? Eu tenho prova? Claro, meu filho. Meu quarto estava em silêncio, ambiente de estudo mesmo. E ele sentou, e ele é muito estudioso, Zé. E ele disse assim: tia, olha que interessante, estudando o átomo de hidrogênio. E aí ele foi me explicar como o átomo de hidrogênio pode atrair em quantidade maior os próprios hidrogênios. Ele tem essa facilidade. E a maior porcentagem que nós temos no nosso universo é de hidrogênio, são quase 70%. E aí eu disse assim: que lindo, meu filho, isso. Agora, o que leva um hidrogênio a atrair uma porcentagem exata do oxigênio? Ele atrai o oxigênio. Que movimento é esse? O que leva a esse movimento? Aí disse: agora a senhora me pegou, porque isso daí eu não sei. Eu disse: calma, filho, nem você e nenhum homem terreno. Só se for um homem terreno que estudou a doutrina espírita, que ele vai falar o quê? Desse princípio que habita em cada ser. Essa força da espiritualidade atuando sobre a matéria. O princípio inteligente. Por isso é quando pergunta por que a encarnação? Para intelectualizar a matéria. É fantástico isso. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Até agora. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá, que é de evoluir para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Assim, por exemplo, quando o querido Einstein dizia assim: para minha surpresa, quando eu faço uma descoberta, eu encontro já Deus lá dentro, porque tem uma força inteligente atuando sobre isso aqui. Por isso é que ele diz: até agora a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Infelizmente, quando você vai estudar a ciência biológica, você decide fazer essa área, vão te apresentar um corpo, uma máquina, só isso. Por isso que ele diz:
porém nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, né? Que é evoluir, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Então, nesse movimento das ciências fundamentais, das 5, ele colocou, porque a pergunta era, das 5, qual é a principal? Não é nem qual é a principal, ele pergunta, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Ele coloca aqui no centro de todas as ciências está quem? A biologia. Então, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.